O número 1 agora, doutora? É o número 6, desembargador. Por quê? Tem advogado aí? Tem advogado. Número 1 tem, não? Também tem, mas é porque eu estou colocando conforme os pedidos de preferência solicitados. Tá bom. Filho, vem bem aqui, por favor. Oi. Bom dia, desembargador Joaquim e demais presentes nessa sessão. Eu queria indagar se o ponto 1 da pauta é o HC, é o habeas corpus, que tem como paciente o senhor Valdinar Rodrigues de Holanda. É, o número 1. Isso. Bom dia. Número 1. Bom dia, doutor Antônio de Moura Júnior. Bom dia, desembargador Vidal. Bom dia, doutor Vidal. Desembargador Joaquim, quando o senhor permitir, já podemos dar início. Nós temos um pedido de sustentação oral que foi levado ao conhecimento da Secretaria, desembargador Joaquim, e estamos na sessão. Se for possível, sob a permissão de Vossa Excelência, estamos prontos para o julgamento do ponto 1 da pauta. Mas antes do seu, doutor, tem pedido de preferência já feito à sua frente, viu? A gente vai seguir. Aí, na hora do seu... Guarda aí, que a secretária organizou isso aí. O Vidal já chegou? Já, desembargador Vidal? Estou aqui. Pronto, então podemos dar início, desembargador, quando o senhor permitir. Então, vamos dar início à sessão ordinária da segunda Câmara, os direitos dos processos públicos. A leitura da ata da semana anterior e antes cumprimentando os advogados presentes, o doutor Vidal, a doutora Aldênia, secretária e o Ministério Público. Pode ler a ata. Eu renovo meus cumprimentos a todos e passo a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão anterior, realizada no dia 16/7/2025, publicada no DEGEM no dia 17/7/2025 e até a presente data não foi pugnada. Eu passo a apreciação para o presidente da Câmara. Ata homologada, sem impugnação. E início do julgamento do processo número 6. Isso. O Vidal, relator, Operação Criminal 0800-417-2023, Adesso Narneve Araújo. Procuradoria-Geral, palavra com o advogado por 15 minutos. Doutor Tiago. Filho do presidente dessa Câmara Criminal, excelentíssimo senhor desembargador José Vidal, relator da presente apelação, excelentíssima senhora juíza convocada, doutora Valdênia Moura, representante do Ministério Público, servidores, advogados, bom dia. Excelência, trata-se de um crime de tráfico de drogas. E de início, excelência, a gente deve observar, desembargador Joaquim, a pouquíssima quantidade de drogas apreendidas. Foram apreendidos 22 gramas de maconha e 2,67 de cocaína. Quantidade irrisória de drogas. O acusado, o apelante, no caso, ele foi condenado pela pena do crime de tráfico de drogas a 7 anos e 6 meses por essa quantidade. Aqui, excelência, a polícia faz uma operação na casa dele, foi encontrada essa droga dentro da casa, do carro dele. Ele afirma categoricamente ser usuário de droga. A polícia, na busca, não encontra nada contra essa droga. Aí o que chama mais a atenção é que encontra uma balança de pesar alimentos. A desembargadora Valdênia, a esposa dele, estudante de nutrição, até se formou já, uma estudante de nutrição, uma nutricionista, que não puder ter uma balança de pesar alimento dentro da sua residência, parece até brincadeira da autoridade policial levar em consideração essa balança como instrumento, como apetrecho do tráfico de drogas. Aqui não tem nenhuma testemunha dentro deste processo, desembargador Vidal, que diga que o apelante Adesso fosse traficante de drogas.
ele é usuário de drogas. Nada prova em contrário. Nada prova em contrário. Nada foge da normalidade, normalidade não, da rotina da polícia de se apreender essa quantidade de drogas. 22 gramas de maconha e 2 gramas de cocaína. Apenas isso. Para uma pena base de 7 anos e 6 meses. Aqui, Excelência, é evidente que temos que olhar para esse processo como um apelante, usuário, infelizmente, doente, usuário de drogas. Assim requer desta Câmara que seja revista essa sentença, aplicando a pena prevista como usuário de droga, a pena do artigo 28. E de outro modo, Excelência, o que chama mais atenção, sendo breve, como sempre gosto de ser, desembargadora Boldani, é uma pena que o magistrado ele leva essa pena por essa, mais uma vez eu digo, a quantidade irrisoríssima de drogas, fundamentando apenas na circunstância do crime, afirmando que, chama a atenção, que põe em risco a saúde pública. E essa droga põe em risco a saúde pública. 22 gramas põe em risco a saúde pública. O STJ, Excelência, que eu chamo a atenção, que ele possui um entendimento assente quanto à pequena quantidade de droga não representa expressiva violação à saúde pública. Aqui nós não estamos falando, Excelência, como essa corte aqui já condenou em processo que eu trabalhei, de quase 1 tonelada de drogas, de cocaína, que o acusado pegou 8 anos. O apelante pegou 8 anos. Aqui, um juiz aplicar uma pena de quase 8 anos por 22 gramas de maconha e 2 gramas de cocaína. É não ter infelizmente, não ter dentro do nosso Tribunal de Justiça uma uniformização. Infelizmente, é o que nós constantemente estamos vendo no STJ, afirmando que o Tribunal de Justiça do Piauí não tem uniformização na jurisprudência do próprio tribunal. Aqui, quantas vezes nós já discutimos apelação aqui de 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos de cocaína, com pena de 5 anos, desembargador Joaquim. De 1 quilo de cocaína e ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado, doutor Raimundo Vitor. O senhor já viu isso, o senhor mesmo, advogado, já viu isso. Mas aqui, hoje, é uma sentença clara que houve ausência de fundamentação para elevada pena. Assim, Excelência, requer que essa Corte de Justiça analise essa dosimetria da pena, caso não entenda que o apelante seja usuário de drogas, e reveja essa dosimetria, olhando para a fundamentação do magistrado dessa circunstância, alegando risco à saúde pública de menos de 23 gramas de maconha. Aplicando a pena no mínimo legal e reconhecendo ao apelante o tráfico privilegiado. Assim, sendo breve nas minhas palavras, como eu gosto de ser, coloco os fatos para Vossas Excelências para decidir. E muito obrigado. Algum relator. Muito obrigado, doutor Tiago, presidente. Renovo os cumprimentos ao desembargador Joaquim, doutora Valdênia, doutor Moura, doutora Leia, e cumprimento os advogados, doutor Tiago, doutor Raimundo, doutor Yuri e doutora Jordana, quem mais estiver presente. Passando ao voto, presente os pressupostos, conheço o recurso, não há preliminares. Quanto ao mérito, foi primeiro a defesa do apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por entender que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, desprovida de isenção e contraditória entre si. Sustenta que na testemunha presencial da mercancia, de entorpecentes, então como foram encontrados elementos típicos da prática de tráfico como petrechos, alega coisa probatória insuficiente e que a decisão afronta o princípio do indúbio pro réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para o artigo 28 da Lei de Drogas, argumento que a quantidade de entorpecente apreendida é 22,05 gramas de maconha e 2,67 gramas de cocaína é compatível com o consumo pessoal e não existindo outros elementos que evidenciem a destinação mercantil da droga.
Destaca que o apelante confessou ser usuário e que não foram encontrados indícios materiais de tráfico. Pois bem, verificando as condições do caso concreto, entendo que não deve prosperar a tese de absolvição ou desclassificação da conduta típica praticada pelo apelante para aquela prevista no artigo 28. Evidencio que a condenação do apelante se deu por meio de sentença legitimamente fundamentada no conjunto probatório que instruiu os autos. A materialidade do crime estou comprovada conforme peça dos autos, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento na fase policial, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação da natureza e quantidade e decisão mandado de busca e apreensão. Também consta dos autos, foto do material apreendido, relatório final do inquérito policial e anexos. Foto do caderno com anotações. Existe também laudo de exame balístico, contendo em resumo uma pistola Taurus, calibre .40, um carregador para a pistola Taurus e 12 cartuchos calibre .40, em bom e regular estado e aptos para disparo. Também nos autos foi juntado laudo definitivo, apontando que a entorpecente trata-se de maconha, 22,05 gramas, acondicionados em 7 invólucros plásticos, sendo massa líquida de substância vegetal desidratada, composta de fragmentos de folha e sementes, e 2 cocaína, 2,67 gramas, acondicionado em 8 invólucros plásticos, sendo massa líquida de substância pulviforme de coloração esbranquiçada. No auto de exibição e apreensão, consta que foram apreendidos com o réu 7 pedaços de maconha, 8 invólucros de cocaína, uma balança de precisão, 5 pacotes de embalagem plástica transparente de 4,20 centímetros, 2 pacotes de embalagem plástica transparente, tamanho 5 vezes 23 centímetros, 7 pacotes de embalagem plástica transparentes, 3 cadernos e 2 cadernetas de anotações, a quantia de R$ 2.454, sendo R$ 2.464 em notas e de 150, 20, 10, 5 e 2, e 80 em moedas. 3 câmeras Wi-Fi, armas e munições, 12 munições calibre .40, uma pistola de marca Taurus .40 da Polícia Civil do Estado de Piauí, uma caixa de liga de chumbo calibre 5.5, uma carabina de ar comprimido. 4 aparelhos celulares, um iPhone de cor branca, um iPhone de cor branca prata, um iPhone de cor branca azul, um Redmi de cor azul e um Motorola de cor azul. Eletrônicos, um notebook de cor preta, um tablet de cor preta, 2 televisores de LED de 23 e 24 polegadas, um equipamento de som, um veículo Volkswagen Voyage, uma motocicleta Honda CG 160 Titan, e uma bicicleta de cor azul. Já a autoria do crime de tráfico ficou evidenciada pelos elementos mencionados anteriormente e pelos depoimentos em juízo, em especial das testemunhas policiais, estando demonstrado que o acusado praticou conduta correspondente ao núcleo verbal ter em depósito ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Vejamos alguns trechos dos depoimentos. Quanto à autoria, o réu informou que realmente a droga, o dinheiro e os cadernos foram encontrados na sua casa, caderno com anotações, mas que a droga era para seu consumo próprio, o dinheiro seria fruto de seu trabalho como mecânico, e as anotações são dívidas de dinheiro que ele eventualmente emprestava a alguns conhecidos. A testemunha policial civil, Isaac, relatou em seu depoimento que estava acompanhado de outros agentes e do delegado regional durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do réu. Este mandado foi emitido após a investigação que identificou a casa como um possível ponto de distribuição de entorpecentes. O policial informou que durante a operação foram encontradas drogas, uma arma, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Ao ser questionado sobre o momento da prisão, disse que o réu tentou fugir com a arma em punho, mas ao avistar uma ação policial, largou a arma e se rendeu, cooperando com os agentes. Perguntado pelo RMP, o policial descreveu a residência como bem estruturada e contendo bens de valor. Ele também informou que as substâncias encontradas eram análogas à maconha e cocaína. A testemunha Tássia, também policial, relatou em seu depoimento que o alvo da operação foi o réu conhecido pelo apelido de Lourinho. Ela explicou que a operação foi motivada por investigação prévia que indicava que o local, o alvo do mandado de busca, funcionava como ponto de comercialização de drogas. Lembrou que durante a operação foram apreendidos uma arma, drogas, celulares, um notebook, um circuito de câmeras e dinheiro trocado. A testemunha Maria Tatiane relatou em seu depoimento que seu esposo não comprou drogas do réu e desconhecia que ele comercializava substâncias ilícitas, que nunca achou estranho o padrão de vida do réu. A testemunha Francisco das Chagas relatou que conhece o réu, que é mecânico, presta serviço em oficina, além de fazer bicos como mecânico, que sabe de a casa do réu, mas nunca observou movimentações estranhas ou qualquer indício de comercialização de drogas. A testemunha Virda Silva Machado afirmou que conhece o réu e sabe que é mecânico, e também afirmou que nunca observou movimentações estranhas nem envolvimento do réu com comercialização de drogas.
A testemunha Francisco das Chagas também informou que ela é mecânica, que nunca observou movimentações estranhas. A informante Maria Catiane de Souza Araújo informou que é a esposa do réu, que afirmou que em sua casa não havia drogas e que as drogas encontradas foram trazidas de fora. E explicou que a balança encontrada é de uso acadêmico, pois cursa nutrição e utiliza objetos para pesar alimentos. O réu Anderson das Neves Araújo, esse é interrogatório, relatou que foi abordado durante o cumprimento de um mandado de busca, encontraram a droga no interior dos veículos. Nesse momento, o réu assumiu a posse da droga, mas alegou que era para uso pessoal. Os blocos com anotações de valores, segundo ele, referiam às suas dívidas e o dinheiro que ele eventualmente prestava a alguns conhecidos. Como visto em seu interrogatório, o réu negou a traficância, informando que o entorpecente era para consumo pessoal. Note-se que as testemunhas policiais são firmes e coerentes ao informar que a droga apreendida pertencia e estava com o réu, tendo o próprio acusado confirmado em juízo que era sua, embora alegue que era apenas para consumo. Do mesmo modo, afirmou que, de fato, estava com a arma apreendida. As testemunhas confirmaram a apreensão de drogas na residência do réu, maconha e cocaína, assim como vários objetos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, vários pacotes de embalagens plásticas transparentes, caderno com anotações, arma de fogo, elevada quantia de dinheiro trocado, vários celulares e um circuito de câmeras de segurança. Relataram ainda a tentativa de fuga armada do réu no momento da abordagem policial e a estrutura da casa e padrão de vida do réu. O relato é testemunho de defesa do réu, de negativa, de movimentação estranha e de não traficância, enquanto divorciado das provas constantes dos autos. Por sua vez, o laudo definitivo apontou que o entorpecente trata de maconha e cocaína. Embora a quantidade de entorpecente não seja excessiva, deve ser observado alguns aspectos que desenham o cenário típico da traficância e esvaziam a tese absolutória ou desclassificação para uso, quais seja a variedade das drogas, maconha e cocaína, a nocividade da cocaína com alto poder de vício e valor de mercado, a reação do réu ao tentar fugir quando avistou a polícia. Outro aspecto é a presença de vários objetos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, vários pacotes de embalagem plástica, transparentes, caderno com anotações, elevada quantidade de dinheiro, vários celulares e circuito de câmara de segurança. Reforça igualmente o cenário de traficantes o fato que, no mesmo contexto, foram apreendidas armas e munições. Outro ponto a destacar, conforme provará o colhido e cópia do mandado de busca e apreensão, é que a operação foi precedida de investigação que apontava a residência do réu como ponto de comercialização de entorpecentes. Embora a defesa do apelante alegue que a droga era para consumo pessoal, estou demonstrada incompatibilidade entre a conduta do mesmo e o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas. Além disso, mesmo sendo usuário, não afasta essa prática do tráfico que restou comprovado. Assim, pelo conjunto probatório, verifica-se a ocorrência do crime de tráfico e aí a presente jurisprudência, que é por demais conhecido. Deve-se ponderar o tracídio e merece credibilidade do testemunho de policiais, pois são agentes públicos cujos atos têm presunção de veracidade e legalidade, como também é pacificado na jurisprudência. Dessa forma, conforme a orientação jurisprudencial, os testemunhos de agentes de segurança pública, quando prestados em juízo e desprovidos de elementos concretos que indiquem parcialidade ou má-fé, constituem meio probatório legítimo e suficiente para fundamentar um decreto condenatório. Por fim, é oportuno ressaltar que a infração não é caracterizada pela venda tão somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de simplesmente ter em depósito, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente com o propósito de mercancia. Resta claro, portanto, que a absolvição ou desclassificação para uso em contas dissociadas do conjunto probatório. Assim, a sentença condenatória, nesse aspecto, não merece reparo algum. A defesa pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal, argumentando que a exasperação foi fundamentada de forma genérica e inadequada, com a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, grave potencial ao exílio das drogas. Ressalta que o juiz não demonstrou concretamente em que aspecto a situação do apelante se diferenciaria de casos similares. Vejamos, então. Para exasperar a pena base, o juiz assim decidiu. Culpabilidade exacerbada, tendo visto ter sido preso com crack e droga sabidamente mais devastadora, que inclusive prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais. As consequências são graves, pois o delito põe em risco a saúde pública e da prática do ilícito em pauta decorrem inúmeros outros, além das consequências que a droga causa nos usuários, com reflexo na família e na sociedade como um todo. Quanto à culpabilidade acima valorada, embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça que, quando da fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância são preponderantes,
Não se verifica, no presente caso, quantidade apta a negativar a referida circunstância. Consta dos autos que foram apreendidas 22,05 centigramas, né? 22,05 gramas de maconha e 2,67 gramas de cocaína, embora um volume não seja um volume inexpressivo, não se revela exorbitante, apta a negativar o referido vetor e exasperar-se a pena base acima do mínimo legal e apresenta jurisprudência nesse sentido do STJ. Nesse termo, seguindo o entendimento acima exposto, por base o princípio da razoabilidade, verifica-se desproporcionalidade no caso sob exame. Assim, a medida cabível é afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade. Quanto às consequências do crime, igualmente não se verifica fundamentação idônea, tendo-se indicado apenas aspectos abstratos inerentes ao tipo penal, a saber, risco à saúde pública, prática de outros delitos, consequência da droga no usuário, com reflexo na família e na sociedade, e apresenta jurisprudência também nesse sentido. Assim, não se justifica a exasperação da pena base com fundamento nas consequências do crime. Assim, merece acolhimento a presente tese defensiva, também devendo ser neutralizado o vetor consequências do crime. Assim, faz necessário redimensionar a pena base e, consequentemente, a pena como um todo. E, na primeira fase, ter sido neutralizadas as circunstâncias desfavoráveis, fixa a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase, a sentença condenatória foi reduzida a pena em 1/6, por conta da penalidade prevista no inciso 1, no artigo 65, inciso 3, a linha D, confissão, porém mantém a pena no mínimo legal, porque já é a mínima. Na terceira fase, é ausente causa de diminuição e de aumento da pena, razão pela qual torna definitiva para o crime de tráfico de drogas a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa. A sentença condenatória adotou a regra do concurso material, procedendo à soma da pena aplicada ao crime previsto no artigo 33, com a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, referente ao delito da arma. Neste termo, a pena total e definitiva do réu resta fixada em 6 anos de reclusão e 510 dias multas, a razão de 1/30 do salário mínimo. Em razão do quanto da pena e da neutralização das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa o regime inicial semiaberto, o fixo regime inicial no semiaberto. Prosseguindo, cabe a utilização do Instituto da Detração Penal para verificar a alteração do regime. No caso, o período de prisão provisória, 3 meses e 6 dias, revela-se insuficiente para a imposição de regime mais brando. Então, deixe também de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, igualmente de aplicar a suspensão condicional da pena. A defesa requer o reconhecimento também da causa de diminuição do artigo 33. Parágrafo 4º da Lei de Drogas. Sobre o tráfico privilegiado, a sentença considerou que, conforme depoimentos policiais, já havia informe do tráfico de drogas da casa do sentenciado, inclusive com investigação em andamento, que deu causa à prisão em flagrante, o que implica no não preenchimento dos requisitos. Para a aplicação da minorante, são exigidos, além da primariedade dos bons antecedentes, que este não integre em organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas. No presente caso, embora a quantidade de entorpecente não seja elevada, tem-se um contexto que aponta a dedicação à atividade criminosa com a apreensão de vários petrechos relacionados à traficância e especialmente, o tráfico praticado em contexto de delito de armas. Fica delineada a situação típica de dedicação ao tráfico, a saber, variedade de drogas apreendidas, nocividade da cocaína, a reação do réu tentar fugir quando avistou a polícia. Ademais, a presença de vários objetos comumente associados à dedicação ao tráfico, como balança de precisão, vários pacotes de embalagens plásticas transparentes, caderno com anotações, elevada quantia de dinheiro, vários celulares, 5 de câmeras de segurança. Reforça igualmente no referido cenário o fato que, no mesmo contexto, foram apreendidas armas e munições. Outro ponto a destacar conforme fundamentado pelo magistrado, é que a operação foi precedida de investigação que apontava a residência do réu como ponto de comercialização de entorpecentes e apresenta jurisprudência nesse sentido por todos desconhecidos. Nessa lei de entendimento jurisprudencial, conforme aconteceu no caso sob exame, foram localizados vários instrumentos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas, além da apreensão de armas e munições, crime pelo qual também foi condenado o apelante, além da existência de investigação prévia que apontava a residência do réu como ponto de comercialização de entorpecentes.
Tais circunstâncias denotam não se tratar de agente ocasional, mas indivíduo com vínculo mais estável com o comércio ilícito de drogas. Portanto, no caso em apreço, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A defesa também pediu a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivo de direitos, contudo, a condenação foi reduzida para 6 anos de reclusão, portanto, não cabe a substituição da pena. Quanto à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, já foi atendido, né, foi redimensionado para 6 anos, consequentemente, aplicado o regime semiaberto. Isso posto em dissonância com o parecer do Ministério Público Superior, voto pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto por Adesto das Neves Araújo para neutralizar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequência do crime, fixando a pena base no mínimo legal, resultando em uma pena total e definitiva pelo artigo 33 da Lei de Drogas e artigo 12 da Lei 10.826, em concurso material de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 510 dias multas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delicoso e mantido os demais termos da sentença condenatória. É como voto, senhor presidente. Tenho nada a opor ao voto do relator. Doutora Valdênia. Também acompanho o voto do eminente relator. Concluída a votação. Bom dia. Desembargador Joaquim, vamos para o processo de número 3 da pauta. 3. Isso. Doutor Joeridan, que irá fazer a sustentação oral. Dado Freitas ao relator, operação criminal 0807-270, 2024, tráfico de drogas, Eolim Ferreira de Souza Filho, Procuradoria-Geral, palavra com o advogado. Os desembargadores, a quem cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, também do relator, doutora Valdênia, nobre representante do Ministério Público. Excelências, aqui, muito embora existam 2 réus nesse processo, 2 apelantes, aqui nós estamos em defesa do senhor João Batista do Nascimento pelos fundamentos que passou a discutir nesse momento. Segundo consta nos autos, na data do ocorrido, a Polícia Civil teria recebido denúncia anônima que indicava a possível existência de entorpecente ou comércio naquele local. A casa do senhor João Batista do Nascimento, na verdade, é uma casa num terreno grande com um braço de rio. Lá há um comércio de pescados, há um fornecimento para churrascarias na cidade de Luiz Correia, e lá tem um trânsito intenso de pescadores chegando e saindo em canoas e atracando lá. Há uma venda também de pescados para pessoas físicas e não só jurídicas. O que acontece? A polícia teria recebido uma denúncia anônima, a polícia fez o quê? Foi para a esquina da residência, levantou um drone até em cima da casa e começou a filmar tudo o que acontecia dentro da propriedade, através de um drone. Em determinado momento, chega o senhor José Olímpio, que é o outro apelante desse processo. O senhor José Olímpio chega na casa, era mototaxista, chega na casa para pegar com a esposa do senhor João Batista uma lista de compras para ser feito no comércio, porque o senhor João Batista, na verdade, estava em alto mar desde o dia anterior, atrás dos pescados. Quando este mototáxi entra na residência, pega a lista de material e vai saindo, ele é abordado por terceira pessoa. Terceira pessoa chega, conversa com ele, segundo consta nas imagens do drone, conversa com ele e depois essa mesma pessoa sai da residência e vai até um local em outra rua, pega uma embalagem que não dá para se saber ao certo se é uma caixa, se é uma sacola ou uma mochila, ou o que seja, e entrega a este mototáxi. O mototáxi sai da residência. Quando chega na esquina, a Polícia Civil estava operando o drone e o aborda, sem qualquer justificativa aparente. Abordam, fazem uma busca pessoal e dentro de uma mochila que ele portava encontram uma quantidade de maconha. O que é que a Polícia Civil faz de imediato? Mantém o senhor José Olímpio sob custódia
invade a residência do senhor João Batista, porque, segundo eles, estariam numa situação de flagrante. Quando eles adentram a residência, revistam a residência inteira, vasculham a residência inteira, perguntam pelo senhor João Batista, que é o proprietário da casa, e lhes foi informado que ele estava em alto mar desde o dia anterior e que possivelmente chegasse na parte da noite. Verificam a casa inteira, fazem uma busca minuciosa no local, revistam todas as pessoas que estavam lá naquele momento. Não encontram nenhum tipo de entorpecente, não encontram nada, absolutamente nada de dinheiro, não encontram nada que não fosse utilizado para pescaria. A única balança que encontraram é uma balança grande, nem sequer levaram, porque estava, inclusive, com pescados em cima. Não encontraram material para embalo, não encontraram absolutamente nada que indicasse que lá haveria traficância ou algo do tipo. Quando os policiais fazem a autuação do senhor José Olímpio, que teria sido preso em flagrante, a investigação da polícia diz, como ele foi até a residência, então a suposição seria de que a droga pertenceria ao seu João Batista, mesmo o seu João Batista não estando lá no momento da ocorrência. Chegamos à fase de instrução com o senhor João Batista preso, foi expedido mandado de prisão preventiva. Em função disso, chegamos à instrução. Quando chegamos à instrução processual, o promotor titular da comarca de Luiz Correia estava em gozo de férias. Então, havia um promotor substituto. Iniciamos a instrução processual e, quando foi questionado a Polícia Civil o que teria ocorrido, eles disseram, não, nós tínhamos uma denúncia anônima, nós fomos até a esquina da residência e levantamos um drone, sem qualquer tipo de autorização, sem portaria, sem nada. E informaram o que realmente aconteceu, que lá naquele dia o mototáxi chegou, entrou na residência, não saiu com nada, depois foi abordado por uma pessoa nas imediações do portão, a pessoa saiu da residência para outro local, depois de um tempo volta com uma sacola, uma caixa, alguma coisa, não dá para se ver exatamente o que era, entrega em posse do senhor deste mototáxi, e o mototáxi sai e é abordado. Tanto a defesa quanto o Ministério Público indagam aos policiais civis quem seria a pessoa que teria entregue as coisas ao mototáxi. E eles disseram, não sabemos quem foi que entregou. A pessoa não estava na casa, aparentemente. A pessoa chega, aborda o mototáxi, sai para um local diferente e depois volta e entrega. E aí foi perguntado, vocês invadiram a residência? Sim. Estava na situação de flagrante, nós invadimos. Foi encontrado qualquer tipo de ilícito? Não. Absolutamente nada de ilícito foi encontrado naquele local. Inclusive, o senhor João Batista, que é proprietário, não estava na residência. Segundo os informes de outras pessoas que estavam no local, inclusive de sua esposa, que estava lá com os 3 filhos, ele estava em alto mar desde o dia anterior, pescando. E só chegaria, talvez, na noite daquele mesmo dia. Quando interrogado o senhor José Olímpio, o mototáxi, o que é que ele diz? Que quando estava saindo da residência, foi abordado por uma pessoa de nome Atílio Pires, que ele já conhecia de vista, e o senhor Atílio disse que tinha uma encomenda, não teria relatado exatamente o que era, e perguntou se ele poderia levar esta encomenda até a cidade de Parnaíba e entregar à terceira pessoa. O que é que ele disse? Que confirmou a versão que tinha sido dada desde o início pela família e pelos demais presentes, que pegou uma lista de compras na casa do seu João Batista, porque ele estava em alto mar e a mulher estava com 3 filhos, não tinha como sair para fazer estas compras. Ele tinha pego uma lista de compra, inclusive estava com ele no momento da prisão, e que quando estava já saindo para fazer essas compras, foi abordado por essa pessoa de nome Atílio, e esta pessoa teria lhe entregue um pacote e pedido que entregasse a outra pessoa em Parnaíba. Perguntados novamente os policiais quem entregou, os policiais disseram que não sabia, mas que o senhor João Batista não estava na residência. Eles estavam a poucos metros entrada e ele não estava e nem lá tinha nada que indicasse a ocorrência de tráfico. Então, o promotor substituto, vendo a situação, em suas alegações finais feitas de forma oral durante a instrução,
informou que não existia prova que comprovasse que a droga pertencia ao senhor João Batista e sequer que ele estava ou tinha sapiência do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Então, não existia qualquer prova que indicasse que ele teria cometido o delito de tráfico ou que sabia que isso teria acontecido, pois nem no local estava naquele momento. Mesmo assim, o magistrado entendeu que, como existia uma denúncia anônima anterior, que era possível de condenação. Condenou o senhor João Batista. A defesa interpôs recurso de apelação. Quando isso ocorreu, o promotor titular daquela comarca já havia retornado e manteve as alegações finais feitas pelo promotor substituto, manifestando-se mais uma vez pela condenação do senhor José Olímpio e pela absolvição do senhor João Batista, fundamentando novamente que não existia qualquer comprovação de que ele tenha praticado o delito ou de que ele tivesse conhecimento da prática do mesmo, e informando ainda que ele, segundo os próprios policiais, nem sequer estava naquele local naquele dia. Quando o recurso chega a esse Tribunal de Justiça, é enviado ao Ministério Público de segundo grau, que novamente, pela terceira vez, se manifesta pela condenação do mototáxi, do senhor José Olímpio, e pela absolvição, mais uma vez, do senhor João Batista do Nascimento, entendendo, mais uma vez, conforme exaustivamente já havia sido discutido, de que não existia qualquer comprovação de que ele cometeu o delito ou que ele tinha ciência dessas coisas, e reafirmando novamente que no dia ele nem sequer estava na residência, segundo os relatos dos próprios policiais. Desta feita, excelências, restando de maneira clara e inequívoca que não existe qualquer comprovação mínima de que o senhor João Batista, pelo contrário, existe a comprovação de que ele não estava na residência, não existia absolutamente nada, não existiam embalagens, não existiam balanças, não existiam entorpecentes, não existia dinheiro, não existia absolutamente nada que indicasse qualquer vinculação, até mesmo porque o mesmo não estava lá, o mesmo estava trabalhando em alto mar, tentando trazer o sustento da sua família. E isso foi confirmado pelos policiais em audiência e foi confirmado pelo mototaxista, que recebeu, inclusive declinou o nome da pessoa que tinha lhe entregue esta embalagem e afirmou que não sabia o que tinha na embalagem. Se ele sabia ou não, aqui não interessa para a defesa do senhor João Batista. O que interessa para a defesa do senhor João Batista é que ele não tinha absolutamente nada a ver com essa situação. E encontra-se preso até hoje por causa desse momento. Foi condenado, mesmo contrário às manifestações do Ministério Público, mesmo contrário ao depoimento dos policiais, mesmo contrário ao depoimento do outro sentenciado, excelências. Então, a defesa pede pela absolvição do senhor João Batista do Nascimento, por não existir qualquer tipo de prova que indique que ele cometeu o delito em apreço, excelências. É como se manifesta. Relator. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor João Eridan, como sempre, pela manifestação. Passo a leitura do voto. Presente os pressupostos, conheço os recursos. A preliminar arguída pela defesa, no sentido da nulidade das provas obtidas por meio de drone sem autorização judicial, não merece acolhimento. Em relação a elementos de prova coletados mediante drone, coleciona-se precedente do STJ a oportunidade de que a Corte entendeu pela ausência de ilicitude das provas quando amparadas por outros elementos. Assim, sendo apto a falar em ilicitude das provas produzidas, tendo em vista que persistem todos os elementos das provas escolhidas antes do uso do drone, que são, por si só, suficientes à fundamentação da busca e apreensão. E aí apresento a jurisprudência aqui do STJ de 2023. No caso, ainda que as imagens captadas da residência de João Batista fossem desconsideradas, é certo que os autos estão instruídos com outros elementos robustos, tais como o depoimento dos policiais escolhidos em juízo, a confissão extrajudicial de um dos apelantes, além da apreensão da droga. Ademais, eventual irregularidade em sede investigativa não tem o condão de macular o processo penal, notadamente quando respeitados os princípios constitucionais. Desse modo, rejeita a preliminar, senhor presidente.
Eu acompanho o relator, doutora Valdênia. Também acompanho o relator. Palavra com Quanto ao mérito. Muito obrigado. A defesa do apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Sustenta que não há provas suficientes para amparar sua condenação, apontando que as imagens obtidas por drones seriam ilícitas, e alega ainda que os demais elementos probatórios não sejam suficientes para comprovar sua participação delitiva, sendo, sobretudo, que não houve abordagem direta ao apelante. Não merece prosperar o pretendido. De início, registra que a condenação de José Olímpio Ferreira está solidamente respaldada pelas provas constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e pela confissão extrajudicial, na qual admitiu que transportava entorpecentes a mando de João Batista. A abordagem ocorreu logo após sua saída da residência de João Batista, ocasião em que foi apreendida com José Olímpio expressiva quantidade de maconha, 2,969 quilogramas, fracionada em 3 partes e pronta para distribuição, que admitiu estaria fazendo o transporte. Em razão desta abordagem, juntamente com as imagens captadas por drone e investigações preliminares, constatou-se que o José Olímpio Ferreira recebeu a droga ilícita na residência de João Batista. Ainda que João Batista negue a autoria e alegue que não estaria na sua residência no momento da entrega da droga, a confissão em sede policial de José Olímpio Ferreira, as investigações prévias, o depoimento dos policiais em juízo e as imagens coletadas são elementos coerentes a comprovar a ligação direta entre os apelantes no transporte da droga apreendida. Como citado nas preliminares, no tocante às imagens captadas por drone, mesmo desconsiderando tais imagens, os demais elementos probatórios revelam de forma clara a existência do delito de tráfico de drogas e o envolvimento dos apelantes. Assim, defiro o pedido de absolvição de João Batista. Do crime de associação para o tráfico, a defesa de ambos os apelantes sustenta que não estão presentes elementos necessários para a caracterização do crime de associação. Merece acolhimento o pretendido. Como bem entende a jurisprudência pátria, para a configuração do crime de associação para o tráfico, são necessários os elementos de estabilidade e permanência do vínculo associativo, que deve ser demonstrado de forma razoável, ainda que não de forma rígida. No presente caso, apesar da apreensão da droga e da existência de indícios de envolvimento de ambos os apelantes, não se comprovou que a colaboração entre eles se dava de forma reiterada e estável. A condenação do referido delito necessita de comprovação de divisão das tarefas, de organização estrutural, elementos que, embora os policiais tenham suspeita, não restaram comprovadas nos autos. Desse modo, defiro o pedido de absolvição formulado pelos apelantes para o crime de associação para o tráfico. Da reforma da dosimetria da pena, as defesas alegam que a sentença foi desproporcional, ao fixar a pena base acima do mínimo legal, utilizando como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida, sem apresentar motivação idônea para o grau de exasperação. Merece acolhimento também pretendido. Em relação ao cálculo da pena na primeira fase, embora não se trate de direito subjetivo do réu à aplicação de fração determinada, todo mundo sabe, os tribunais estabeleceram como parâmetros a aplicação de 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima. Destaque que, ainda que excepcionalmente, admite-se a fixação da pena base no patamar máximo em razão de um vetor, desde que devidamente fundamentado. No presente caso, a sentença reconheceu um vetor desfavorável, natureza e quantidade da droga, e exasperou a pena de 5 anos para 8 anos, sem apresentar fundamentação idônea que justificasse a majoração em patamar tão elevado, aumento de 3/5. Então, impõe-se a reforma da dosimetria. Em relação a José Olímpio, na primeira fase, fixa a pena em 6 anos, 3 meses de reclusão e 563 dias multa, com majoração de 1/8 da diferença da pena legal. Na segunda fase, reconhece a pena da confissão, reduzindo a pena em 1/6, ficando em 5 anos, 2 meses e 469 dias multas. Na terceira fase, presente a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, que aplica na fração de 1/6, fixando a pena definitiva em 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 391 dias multa, estando a pena de reclusão em regime inicial semiaberto. Em relação a João Batista do Nascimento, fixa a pena base em 6 anos, 3 meses de reclusão e 563 dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplica a diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, também na fração de 1/6, ficando a pena definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 461 dias multa, também em regime inicial semiaberto. Ante o exposto, com base nas razões expedidas, conheço os recursos e dou parcial provimento para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico, bem como a aplicação da redução do tráfico privilegiado e redimensionar a pena
de José Olímpio Ferreira Filho para 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 390 dias de multa, e João Batista do Nascimento para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 468 dias de multa, ambas em regime inicial semiaberto, em concordância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Considerando a readequação do regime, determina a transferência dos apelantes para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. É como voto, senhor presidente. Acompanho o relator, doutora Valdênia. Também acompanho o voto do relator. Excelências, foi um prazer mais uma vez. Bom trabalho a todos. Deus abençoe. Bom dia, doutor. Agora vamos para o processo de número 1 da pauta, desembargador Joaquim. Número 1. Isso. Esse desembargador Vidal também foi um pedido extemporâneo, mas... Desembargador Joaquim, mesmo fundamento, né, tendo visto o PCO e não sendo razoável rejeitar a sustentação que foi pedida, o link, na manhã de ontem, eu entendo pela ouvida da sustentação oral do doutor Raimundo. Vamos ouvir. Vamos ouvir, doutor Aldinar. É o primeiro. HC 0757367 89/2025. Aldinar Rodrigues de Holanda e o jurídico de Inhuma, no Piauí. Falar com o advogado. Bom dia, um prazer novamente sustentar perante essa colenda da Câmara Criminal. Cumprimento inicialmente o eminente presidente, desembargador Joaquim Dias de Santana Filho. Cumprimentamos também o eminente relator, desembargador José Vidal de Freitas Filho, juíza convocada, que ora atua como desembargador e muito bem atua perante este colegiado, doutora Valdênia Moura Marques de Sá, serventuários da Justiça, colegas advogados e advogadas. Eminentes desembargadoras, desembargadores e juíza convocada, doutora Valdênia. Trata-se o presente caso de habeas corpus impetrado em favor do paciente Valdinar Rodrigues de Holanda, posto que, em seu desfavor, foi decretada prisão preventiva derivada da comarca de Inhuma, no sul do estado do Piauí. Inicialmente, me permita, doutor Vidal, eminente relator, fazer uma digressão nos fatos que me parecem importantes para fins de servir de base para a cognição de vossas excelências. No dia 17 de maio, aconteceu uma contenda entre o ora paciente e a vítima, lá na comarca de Inhuma, na cidade, no centro da cidade. Os dois já tinham algumas desavenças e, inclusive, há relatos de testemunhas que apontam que o ora paciente já tinha sido vítima de espancamentos, humilhações públicas na cidade. Chegou a determinado momento que o paciente não suportou mais esse conjunto de humilhações e desferiu um tiro apenas, teria desferido apenas um tiro de uma arma longa, uma arma de caça que tinha para essa finalidade eventual, e teria atingido a vítima, que passou por um procedimento no hospital e logo depois foi levado para sua casa, teve alta. Quer dizer, os abalos à saúde da vítima não foram tão significativos. Essas questões mais pormenorizadas em mérito serão, por óbvio, aí, debatidas lá no processo principal que tramita na comarca de Inhuma. Pois bem, logo após o fato, o paciente veio a Teresina, temeroso, com medo da reação tanto da vítima quanto da família da vítima, que tem uma tradição violenta, se teve na casa da sua filha, aqui em Teresina. Logo em seguida, entraram em contato com este advogado e eu pude, inclusive, ligar, doutora Valdênia, para o delegado da cidade, doutor Fábio, agendei para ele, agendei com ele uma apresentação voluntária, espontânea, não é? E quando estávamos nos preparando para viajar até a cidade de Inhuma para efetuar a apresentação, cumprimento do mandado de prisão que havia sido já expedido em seu desfavor, ele foi preso na casa do seu irmão aqui em Teresina. Então, assim,
não havia qualquer interesse, até porque se trata de um cidadão de 68 anos de idade, não é? Cardiopata, nós deixamos muito claro aí, né, nos anexos da impetração, uma situação de doença grave, então não teria qualquer necessidade de ele manter-se em fuga. Tanto que nós estabelecemos, inclusive por e-mail, apresentamos uma documentação já por e-mail, mandado para a delegacia de Inhuma, então deixamos muito claro a intenção e a boa-fé, não é, de apresentar o paciente. Mas ele foi preso antes disso aqui em Teresina. Pois bem, nós levamos ao conhecimento do juiz um pedido de prisão, um pedido de liberação, posto que não observarmos ali a necessidade de continuidade da custódia cautelar, este foi indeferido. Portanto, impetramos a presente ordem de habeas corpus. Ora, excelências, foi colocado como fundamento da prisão, que ora desafiamos, o risco à ordem pública e o possível risco à aplicação da lei penal. Veja bem, quanto ao risco à ordem pública, nós estamos falando de um cidadão que jamais foi preso ou processado, não há qualquer outro registro em seu desfavor, em qualquer fórum, em qualquer delegacia, nada disso. Então, me parece extremamente infundado e temerário a afirmação de que oferece risco à ordem pública, um senhor de 61 anos, cardiopata, né, com depressão grave e, ultimamente, se submeteu a uma cirurgia na parótida extremamente invasiva, né, que está num procedimento de pós-cirúrgico. Então, não nos parece, mesmo que abstratamente, haver necessidade e adequação na manutenção da custódia cautelar do paciente. Por outro lado, não há que se falar em risco à aplicação da lei penal. O paciente tem residência fixa na cidade de Inhuma, no distrito da Cupa, no centro da cidade, mantém um escritório de contabilidade, onde atende, não é, os seus concidadãos. Então, não há qualquer elemento, inclusive, a decisão que ora desafiamos, doutor Joaquim, não diz sequer minimamente as razões pelas quais compreende, não é, da necessidade de se continuar a custódia preventiva. Então, para além dessas questões relacionadas à revogação, não é, ao não preenchimento dos requisitos lá do artigo 312, que deveras só foi citado, não é, pelo juízo de piso, nós temos também um requerimento, e isso foi também objeto de diversos despachos no gabinete do eminente relator, doutor Vidal, não é? Estivemos também conversando com o doutor Joaquim Santana, com a doutora Valdênia, deixando muito claro o estado de saúde do paciente. Repito, trata-se de um paciente de 68 anos de idade, né, com 2 pontes de safena, isso, relatórios médicos, dados médicos muito recentes, não é? Diversos estentes implantados em seu coração, não é? Passou por uma angioplastia recentemente, então nós temos toda uma situação, não é, a indicar que o paciente é portador de uma doença, eu nem diria grave, mas gravíssimas, até porque são mais de uma doença, né? Nós estamos aqui falando de um cidadão quase septagenário, não é? Portador de uma cardiopatia grave e, no último dia 9 de junho, sob autorização do relator, se submeteu a uma cirurgia também altamente invasiva, que foi a cirurgia para retirar um tumor da parótida, né? Ele se submeteu a uma parotidectomia. Então, com todos os riscos do pós-cirúrgico, com todos os riscos, desembargador Joaquim, atinentes a esse procedimento cirúrgico. Riscos esses que, inclusive, conforme nós juntamos aos autos, lançamos aos autos, foi apontado pelo médico cirurgião, né? A possibilidade, inclusive, de sepse, de uma infecção generalizada que poderia, inclusive, levar a óbito o paciente dentro do sistema carcerário. Um tratamento dessa natureza, sobretudo no pós-cirúrgico, doutor Vidal, não se consegue, isso é muito claramente perceptível, não se consegue fazer,
na medida do que determina, né, a ciência e o médico que promoveu o procedimento cirúrgico, dentro das limitações do sistema carcerário do Piauí. Por outro lado, nós temos uma declaração que geralmente se entende-se que a prisão domiciliar humanitária ela deve atender a um binômio, a dois quesitos: demonstração da doença grave e, somado a isso, a questão da idade, mas também a incapacidade do presídio em oferecer o tratamento, não é, que preserva as condições de saúde e as condições de dignidade do preso. E em estado a se manifestar, doutora Valdênia, o presídio disse o seguinte, me permite uma leitura bem curta. Entende-se que esta penitenciária não é hospital prisional, não possui características de internação. Há, sim, equipes de enfermagem todos os dias para a realização de assistência básica. Ademais, não há acompanhamento em leito e nem as demais assistências hospitalares ou domiciliares adequadas demandadas pela equipe médica. Então, assim, nós temos uma situação, não é, de total incapacidade do presídio em ofertar um tratamento, principalmente no pós-operatório, para o paciente, conforme o próprio presídio, não é, confessou em documentos que nós podemos aí, nós colocamos aos autos, lançamos aos autos, tanto na impetração quanto nas petições posteriores, demonstramos isso muito claramente aí ao longo da tramitação deste habeas corpus ao eminente relator. Então, deixamos aqui muito claro a ausência de fundamentação, não há o preenchimento dos requisitos lá do artigo 312, ao tempo que, caso Vossas Excelências não compreendam dessa forma, por revogar a prisão preventiva, que, ao menos, não é, dadas as condições de saúde muito claramente aqui apresentadas, possam conceder ao paciente, desembargador Joaquim, doutora Valdênia, eminente relator, a possibilidade deste continuar o tratamento do seu pós-cirúrgico, até porque tem indicação médica de retorno, não é? Retorno gradual de 15 dias, em 25 dias, enfim, alguns dias ou algumas semanas após o procedimento para que possa ser reavaliado. E tem um outro elemento, o eminente relator, doutor Vidal, não é? Permitiu que ele saísse da prisão para fazer a cirurgia, não é? Renovou esse prazo e ele saiu, voltou na data que o relator determinou, cumpriu integralmente os termos, né, da concessão liminar parcial. Então, me parece que quando você outorga ao paciente o direito de sair da prisão sem monitoramento, não é, apenas com a data da volta, é porque, de fato, este não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à aplicação da lei penal ou qualquer outro dos requisitos lá do artigo 312, não é? A confiança aí foi estabelecida, saiu do presídio, voltou, não é? Então, me parece claramente aí que não há demonstrado qualquer risco à ordem pública. E, por fim, eminentes desembargadores, nós, na semana passada, este colegiado apreciou um habeas corpus impetrado pelo senhor Erivan de Almones, acerca de um fato muito similar a este, embora muito mais grave, não é? Acontecido num tempo, né, numa cronologia muito perto, não é, do fato aqui, ora mencionado como de autoria do senhor Valdinar, né? Naquela comarca de Inhuma aconteceu um homicídio, não é, com 3 disparos de arma de fogo e esse colegiado, com todas as razões possíveis, este colegiado, não é, concedeu no mérito o que já havia sido concedido via liminar, não é, a liberdade para o paciente. Este lá, bem mais jovem do que o ora paciente. No outro caso, aconteceu um homicídio, nós estamos falando aqui de uma tentativa de homicídio, onde a vítima, né, não encontra-se mais em perigo de vida, a vítima encontra-se em casa, não é? Sem qualquer tipo de risco à sua vida. Então, colocando numa espécie de parâmetro, me parece que as mesmas razões usadas para a outra concessão devem ser aqui
aplicadas, em que pese nós somos sabedores que cada caso tem as suas peculiaridades, mas nos parece que são coisas muito, muito bem semelhantes aí, que podemos traçar um paralelo. Então, a defesa, eram essas as considerações que tinha a fazer, razões pelas quais requeremos a concessão da ordem de habeas corpus, ou revogando efetivamente a prisão preventiva, ou alternativamente concedendo ao senhor Valdinar Rodrigues de Holanda, de 68 anos, o direito a uma prisão domiciliar humanitária, pelas razões aqui apresentadas. Muito obrigado. Fala algum relator. Muito obrigado. Vamos à leitura do voto. O objeto da presente impetração consiste na verificação da inidoneidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, argumentando a falta de análise sobre possibilidade de cautelares diversas. A impetração também aborda a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão da saúde do paciente, idoso de 68 anos, portador de grave doença cardíaca, além de transtorno mínito ansioso e depressivo. A insurgência contra a idoneidade das razões para decretar e manter a prisão preventiva do paciente não merece acolhimento, pois foi corretamente descrito o modus operandi do crime, evidenciando a gravidade dos fatos. Além disso, na ocasião da decretação, o paciente estava foragido, o que justifica a medida constritiva. No caso concreto, estão previstos os requisitos legais para a decretação da prisão. O representado é investigado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja pena máxima abstrata supera 4 anos. As provas colhidas apontam para a materialidade de indício suficiente de autoria. As testemunhas relataram de forma harmônica e precisa a dinâmica criminosa, destacando que o representado efetuou disparo com espingarda do interior de seu veículo, de maneira repentina, atingindo a vítima, que apenas não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta nos autos imagens da vítima durante atendimento hospitalar, no qual é visível ferimento na região da face, evidenciando a gravidade da lesão sofrida. O perigo libertário também se encontra caracterizado. O crime foi cometido em via pública de forma premeditada e violenta, com risco à vida de terceiros. Depreende do processo, o paciente teria demonstrado desvalor à vida humana, tentar matar a vítima de forma fria e premeditada, colocando em risco outras pessoas no local, sem uma motivação clara. Assim, não há falta de fundamentação, pois foram apresentadas razões suficientes para justificar a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. No que diz respeito à necessária garantia da ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que, abro aspas, a prisão cautelar pode ser decretada para a garantia da ordem pública parcialmente ofendida, especialmente nos casos de, aí sublinho, gravidade em concreto da conduta ou pelas circunstâncias de que praticado o delito, modus operandi, fecho aspas. Não há ilegalidade na decisão da autoridade coatora ao manter a prisão, pois os motivos que levaram à sua decretação permanecem inalterados. A ratificação dos argumentos anteriores é válida, uma vez que a autoridade entendeu que os fundamentos da prisão continuam presentes. Assim, é necessário resguardar a ordem pública, evitar que condutas criminosas, especialmente em face da periculosidade do agente, fiquem impunes e apresentem falta de jurisprudência. Portanto, a manutenção da prisão foi justificada pela gravidade e perigo das ações praticadas pelo paciente que ultrapassaram o que está previsto no tipo penal, comprometendo a ordem pública. Assim, este argumento não é suficiente para justificar a soltura do paciente. Da mesma forma, quanto à alegação de que as medidas cautelares são suficientes para cautelar o caso concreto, o STJ sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clara e evidente a insuficiência das medidas cautelares alternativas, como todos sabem. Sendo assim, a decisão do juiz, a qual está devidamente fundamentada, uma vez que foi proferida embasada tanto na lei quanto em provas concretas, demonstrando a necessidade da prisão preventiva do paciente. Ademais, a aplicação da medida cautelar menos gravosa não se mostra confortável ao caso em análise, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública. Quanto ao estado de saúde do paciente, portador de grave doença cardíaca e transtorno misto ansioso e depressivo, que solicita a conversão da prisão preventiva em domiciliar, observa-se que não foram apresentadas provas suficientes para justificar tal medida. Não ficou suficientemente demonstrado que o paciente precisa de tratamento específico não oferecido pelo sistema penitenciário. Pelo contrário, o tratamento é medicamentoso, o que pode ser fornecido pelo sistema prisional.
Além disso, não há nos autos qualquer declaração do sistema prisional informando a impossibilidade de fornecer o tratamento adequado. Também não há impedimento para que a família forneça os medicamentos necessários, como faria caso o paciente estivesse em liberdade. Vale destacar que todas as medidas para garantir o direito à saúde, dignidade e integridade do paciente foram tomadas, incluindo a autorização para sua saída do presídio, para seu retorno para procedimento cirúrgico, com retorno previsto para 24 de junho, após a retirada dos pontos. Novamente, constata-se que o paciente não está sendo submetido a nenhum constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. Deve-se, na verdade, comprovar a impossibilidade de tratamento de saúde do paciente no estabelecimento prisional, fato este não verificado no presente caso. No tocante à tese de excesso de prazo, cumpre ressaltar que o entendimento pacífico dos tribunais superiores é no sentido que a mera extrapolação dos prazos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada mediante a particularidade do caso concreto. No presente caso, o inquérito foi finalizado dentro de um prazo razoável, com a denúncia apresentada em 5 de junho de 2025 e recebida em 11 de junho de 2025, o que descarta a alegação de excesso de prazo. Logo, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Diante do exposto, não conheço a alegação de excesso de prazo, uma vez que a denúncia foi devidamente ofertada e recebida, e voto pela denegação da ordem contra as teses de inidoneidade do decreto prisional e da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como em relação ao pedido de prisão domiciliar, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto, senhor presidente. Data vênia do relator, eu vou votar no sentido de que o paciente seja tratado em casa, prisão domiciliar, com base na legislação vigente, considerando a situação fática dele, a situação jurídica do processo, inclusive. É meu voto. Doutora Valdênia. Eu também peço vênia para discordar do voto do eminente relator, tendo em vista que o paciente aqui preenche os requisitos, né, para ter essa prisão domiciliar, quiçá até a liberdade provisória. É réu primário, atendeu a todas as determinações do relator aqui, está com problemas gravíssimos de saúde, né? Tem as comorbidades dele e demonstrou que não é nenhum risco à sociedade, não está contribuindo com a instrução do processo. Então, eu sou pela a revogação da prisão preventiva, com as cautelares do artigo 319, inciso 1, 2, 4 e 5, e poder ser até também a tornozeleira eletrônica. Bom, então vamos ver como é que fica aí, né? Porque eu votei pela prisão domiciliar. Me permite uma questão de ordem? Diga. Como houve essa divergência, desembargador Joaquim, no que diz respeito à revogação da prisão, a defesa requer que o senhor também possa acompanhar nesse aspecto, né, dado aí a demonstrada não preenchimento dos requisitos do artigo 312, né? O acusado se apresentou direitinho, o paciente não tem qualquer perfil criminoso, nada disso. Tem um escritório de contabilidade lá, ele precisa ir para o seu escritório, precisa atender as pessoas, até porque precisa manter as condições de vida dele e da sua família. Ele é quem sustenta a família dele, né? Então, ele precisa se deslocar, né, da sua casa para os comércios, para as empresas que ele apresenta e ele de alguma maneira, trabalha, né? Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse acompanhar o voto da doutora Valdênia. Vamos uniformizar, então, a liberdade dele, revogando a preventiva, e ele vai ficar em casa, né, para se tratar. Certo. Usando a tornozeleira eletrônica também. Acordei com o voto da doutora Valdênia. Então, a prisão foi revogada, não é isso? Com a tornozeleira. Eu concordo também. E as cautelares. Então, desembargador Joaquim, Revogação da preventiva. Da revogação da prisão preventiva. Cautelares. Cautelares do artigo 319. Inclusive monitoramento eletrônico também. Nesse caso, desembargadora Valdênia, o gabinete de Vossa Excelência que lavra o acordo, né? Porque o desembargador, a senhora diverge do relator e o desembargador Joaquim acompanha a sua divergência.
Ela faz, ela lava o acordo. Tudo bem, desembargador. Concluída a votação, né? Concluída do processo de número 1. Agora vamos para o processo de número 2 da pauta. Doutor Vidal, relator, habeas corpus, Adson Clisma de Brito Soares. Tribunal do Júri, advogado, Doutor Carlos Eduardo. Pode falar. Bom dia, eminentes desembargadores. Na oportunidade, cumprimento o presidente desta Câmara, doutor Joaquim Dias de Santana Filho. Cumprimento também o desembargador e relator do presente habeas corpus, José Vidal de Freitas Filho. A juíza, neste caso, como desembargadora convidada, Valdênia Moura Marques. O procurador Antônio Moura Júnior, também meus cumprimentos, e a secretária Leia. Cumprimento também os colegas advogados aqui presentes, no nome do doutor Raimundo Vitor Barros Dias. E, excelências, trata-se de pedido de habeas corpus em desfavor de Adson Clisma de Brito Soares. Excelências, o pedido em tela se baseia em fragilidade dos motivos ensejadores da ordem de prisão, pelos motivos que passo a expor. Mas antes, é necessário entender o processo base que resultou no mandado prisional. O paciente tem sido acusado de cometer o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima Sidney Felipe da Silva Costa. O fato teria acontecido no dia 9 de novembro de 2020, nas margens do Rio Parnaíba. A investigação teve início com a instauração do inquérito policial conduzido pela DHPP. Após a tramitação investigativa, se estendeu por mais de 4 anos. Isso mesmo, excelências. A tramitação investigativa se estendeu por mais de 4 anos. Diversas foram as prorrogações desta investigação. Somente no dia 31 de março de 2025 foi apresentado o relatório final de indiciamento e, com este, a representação pela prisão preventiva do paciente. Assim, o juiz da primeira vara do Tribunal Popular do Júri acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva no dia 4 de abril de 2025, fundamentando a medida da gravidade concreta do crime, na garantia da ordem pública e em suposto elemento que indiciara a materialidade e a autoria do delito. Após a prisão ocorrida no dia 15 de abril de 2025, a defesa requereu o pedido de revogação da prisão preventiva, fazendo juntada de documentos que comprovaram a inexistência do risco de fuga ou de prejuízo à aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui endereço fixo e sempre respondeu os atos do processo. Além disso, comprova o exercício regular da atividade laborativa desde 2021 até a data da prisão. A estabilidade domiciliar decorrente da convivência com a esposa e o filho menor, bem como a fragilidade dos indícios de autoria que fundamentaram a medida extrema. Assim, excelências, passados mais de 4 anos do fato, com ausência de reiteração delitiva, ausência de risco à instrução criminal, a aplicação da lei penal, e com prova concreta de que o paciente não esteve no local do crime, não se justifica a manutenção de sua prisão cautelar, razão pela qual se impetrou o presente habeas corpus, a fim de cessar o constrangimento ilegal ora imposto. Ainda mais, excelência, merece observação os pontos que passo a aduzir, da ausência da contemporaneidade. A prisão preventiva, por se tratar de medida extrema e que só deve ser levada em consideração após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, exige observância à luz da ordem constitucional e legal brasileira, dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 282 e no artigo 302 do Código de Processo Penal. Especialmente, em se tratando deste tópico, do artigo 312, parágrafo 2º, que exige expressamente a demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão cautelar. Ora, excelências, o delito objeto da persecução penal ocorreu no dia 9 de novembro de 2020. E o indiciamento do paciente somente foi formalizado em 31 de março de 2025, data em que foi apresentado o relatório final do inquérito policial.
A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial com base exclusivamente em elementos colhidos anos antes e acolhida pelo juiz de primeira vara do Tribunal do Júri, em 4 de abril de 2025. Mais de 4 anos e 4 meses após o fato. Durante todo esse longo interregno, não houve qualquer fato novo. Reiteração delitiva, tentativa de evasão ou ameaça à instrução processual atribuída ao paciente. Ao contrário, Adson residia no mesmo endereço, exercia atividade laborativa regular em redes de supermercados, conforme consta no protocolo deste habeas corpus, constituiu família e mantinha vida pacífica. E, excelências, quando intimado, que ele foi intimado uma única vez para comparecer à DHPP para prestar esclarecimentos sobre a investigação até então, ele compareceu, ele contribuiu para a investigação. Ora, eminentes desembargadores, a jurisprudência, ela é clara que se faz necessário elementos contemporâneos para o decreto prisional, sobretudo quando se trata de uma investigação que se passaram mais de 4 anos. Após 4 anos e 4 meses, foi que veio o decreto prisional de um indivíduo que não demonstre nenhuma desordem pública nos seus atos, nenhuma continuidade delitiva. E é entendimento dos tribunais superiores, mas também do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que adota entendimento firme e destaca-se aqui o habeas corpus número 075-6189-76 de 2023, que foi relatado pelo desembargador Elivan. À época, tratava-se de um homicídio qualificado tentado, que o mesmo discorreu o seguinte: os fatos ocorreram quase 7 meses da decretação da medida extrema, inexistindo notícias de fatos novos, a justificativa. Excelência, naquele processo, entendeu-se que os fatos que decretou a prisão se passaram mais de 7 meses, quanto mais neste, que são 4 anos e 4 meses. Não há nenhum registro de continuidade de crimes cometidos pelo senhor Adson dentro deste período, exceto, excelência, exceto o crime de direção veicular em estado de embriaguez, crime de menor potencial ofensivo. Então, excelência, aqui não há o que se falar de elementos contemporâneos para decreto prisional. A verdade é que a decisão que decretou a custódia de Adson, o juízo de origem, ele se limitou a reproduzir os argumentos abstratos e genéricos, afirmando que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e que os fatos atuais, sem apontar qualquer elemento superveniente ou risco concreto que demonstre a indispensabilidade da medida naquele momento. Diante, excelências, do flagrante ausência da contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, revela-se absolutamente desproporcional e ilegal a manutenção da custódia cautelar do paciente, que se encontra segregado com base com fundamentos ultrapassados e desatualizados. Ainda mais, excelências, deve-se levar em consideração um dos outros motivos que ensejou o mandamento prisional, como, por exemplo, o fumus comitis delicti, que foi utilizado pelo juiz de origem para decreto prisional. Excelência, no caso, o paciente, os elementos apontados para justificar a presença do fumus comitis delicti são extremamente frágeis, questionáveis e desprovidos de qualquer valor probatório robusto, sendo absolutamente incapaz de sustentar a imposição de uma medida tão grave que é a segregação cautelar. Segundo consta nos autos, a imputação da autoria delitiva se fundamentou essencialmente em 3 pilares. O primeiro pilar, o depoimento da testemunha Emanuel Kennedy Miranda dos Santos. O segundo pilar, o reconhecimento do paciente por meio de fotografia realizada pela testemunha Emanuel Kennedy. E o terceiro pilar, os dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica utilizada por Adson na época dos fatos. Excelência, vamos analisar ponto a ponto o depoimento da testemunha Emanuel Kennedy Miranda dos Santos.
Emanuel Kennedy, ele não declara no seu depoimento ter presenciado o crime, não informa onde se encontrava no momento dos fatos, não explica como teve conhecimento da autoria, nem tampouco apresenta qualquer vínculo direto ou contexto que possa dar verossimilhança às suas alegações. A verdade é que, no depoimento, o próprio Emanuel Kennedy se auto-intitula X9, gíria popular para delatores do submundo do crime, o que não apenas desacredita sua isenção e imparcialidade, como indica uma atuação clandestina, potencialmente motivada por interesses pessoais ou acordos informais com autoridades investigativas. E não à toa, excelências, o próprio inquérito policial faz referência do Emanuel Kennedy a ligações com facções criminosas e cometimento de crimes, o que dissolve qualquer aparência de confiabilidade da sua palavra. Mas este foi o primeiro aspecto utilizado pelo juiz de origem para decretar a prisão do senhor Adson. Vamos para o segundo, o reconhecimento do paciente por meio de fotografia realizada pela testemunha. Excelência, o procedimento ele não respeitou o previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O que se extrai dos autos, na página 4, é que foi exibida isoladamente uma fotografia do paciente à testemunha, Emanuel Kennedy, em um contexto totalmente dissociado das formalidades previstas naquele artigo. E é sabido por todos nós, excelências, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade de reconhecimentos realizados com base apenas em fotografia. E aí nós temos o último aspecto, que são os dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica utilizada pelo senhor Adson na época dos fatos. Na tentativa de fortalecer a imputação contra o paciente, a autoridade policial sustentou que os registros de tornozeleira eletrônica, por ele utilizado, indicaram sua presença no local do crime, no exato dia e horário dos fatos. Contudo, esse dado, quando submetido a exame técnico rigoroso, que inclusive no próprio processo de origem foi requerido por esta defesa, revelou-se absolutamente investido e destituído de valor incriminador. A prova técnica produzida pela própria administração pública, por meio da Central de Monitoramento Eletrônico do Estado do Piauí, desmonta de forma categórica a narrativa acusatória que sustenta a prisão preventiva do senhor Adson de Brito Soares. Excelências, esse relatório, ele demonstrou que o Adson, na época dos fatos, ele se encontrava a 62 metros de distância das margens do rio Parnaíba, onde o corpo foi encontrado. Ou seja, ele estava passando no momento do crime. Em nenhum momento demonstra que ele esteve mais próximo ou esteve no local que o crime aconteceu. O próprio relatório é claro nesse sentido. Então, excelências, constata-se que a prisão preventiva do Adson carece completamente de fumos comites delite. O depoimento do Emanuel Kennedy é frágil, impreciso e desprovido de credibilidade, além de não esclarecer sua posição no momento do crime ou a forma como reconheceu os autores. O reconhecimento fotográfico, por sua vez, foi conduzido de maneira flagrantemente ilegal, sem observância aos procedimentos legais, o que compromete a sua validade probatória. Somado-se a isso, a prova técnica oriunda de tornozeleira eletrônica que demonstra que Adson jamais esteve no local do crime. Impõe-se, por consequência, a revogação imediata da segregação cautelar, como única medida compatível com os princípios de presunção de inocência, proporcionalidade e da legalidade do processo penal. Ainda mais, merece observação a ausência do perigo libertatis, que foi justamente também pontuado pelo juiz de origem. Apesar disso, a autoridade coautora fundamentou a prisão preventiva com base na existência de registros anteriores, como forma de sustentar a suposta periculosidade do paciente. Contudo, essa alegação não resiste uma análise concreta de individualidade da certidão de antecedentes criminais. Isso porque, embora na certidão de antecedentes criminais constam 6 registros, né, de crimes supostamente cometidos pelo Adson,
A bem da verdade, desses 6, apenas 3 trata-se de processos criminais. Mas vamos entender quais são os processos. 1, oriundo de Água Branca, que resultou num acordo de não persecução penal, que foi devidamente cumprido pelo senhor Adson, e deste processo, do acordo de não persecução penal, foi gerado uma carta precatória, e logo transformou-se em 2. O segundo fato diz respeito ao presente caso de homicídio, que é o processo principal, e o outro da medida de cumprimento do mandado de prisão. E o terceiro e último fato corresponde a um processo de embriaguez no volante, em trâmite perante a Vara de Crimes contra a Ordem Tributária. Excelências, não há qualquer histórico de reiteração delitiva ou práticas sistemáticas de condutas criminosas. Em mais de 4 anos, desde a data dos fatos investigados, não houve qualquer nova imputação, salvo episódio isolado de menor potencial ofensivo referente à embriaguez ao volante. Mas, excelências, esses são os fatores técnicos deste habeas corpus. Merece Doutor, 10 também... minutos do seu tempo. Certo, obrigado. Merece também observação o fato do filho do senhor Adson, Tomás Samuel Torres Soares, de apenas 3 anos de idade, que foi diagnosticado com transtorno de aspecto autista e que precisa tanto da presença como da ajuda sentimental e financeira do senhor Adson. Então, excelências, a defesa requer que seja acolhido o pedido de liberdade por meio de habeas corpus do senhor Adson, e caso vossas excelências entendam, que aplique uma das medidas cautelares diversas das prisões. É nestes termos que pede deferimento. Relator. Obrigado. Conforme consta do relatório, o objeto da impetração exige-se a verificação da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, que teria sido causada por decisão carente de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão. Como é disso, o habeas corpus é o remédio constitucional que visa tutelar a liberdade física do indivíduo, fazendo cessar a violência, a ocupação, a liberdade de locomoção. Em relação à tese negativa de autoria, deve destacar que a via do habeas corpus não é adequada para examinar alegações que demandem dilação probatória ou que se apresentem essencialmente controvertidas, em razão da natureza célere que pressupõe prova pré-constituída. Assim, não há como conhecer a ordem impetrada quanto à negativa de autoria. Também se insurge o impetrante contra a decisão proferida pelo juiz Aquó, que decretou a prisão preventiva, alegando que não foi adotada a fundamentação idônea. Recorde-se que a prisão preventiva, quando necessária, deve ser decretada com base em seus pressupostos legais, quais sejam o fumus comici delicti e periculum libertatis. O fumus comici delicti consubstancia a prova da existência do crime nos indícios suficientes de autoria que demonstra a fumaça de que o acusado é o autor dos ilícitos penais, ao tempo que o periculum libertatis refere-se às hipóteses previstas no artigo 312, isto é, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, a prisão preventiva restou decretada visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Vamos ver a decisão. Abro aspas. Para que haja o decreto, deve estar presentes alguns pressupostos e requisitos, quais sejam indícios da materialidade e autoria, assim como o risco trazido pela liberdade de Adson Clisma Brito Soares e Rafael Machado Branco. Convenientemente examinados os autos, a prova da materialidade e dos indícios de autoria do delito em questão, demonstrada pelos documentos que instruem o pedido de prisão preventiva, especialmente as diligências policiais documentadas. No caso em tela, a liberdade de Adson Clisma de Brito Soares e Rafael Machado Branco se revela comprometedora a garantir da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando sua periculosidade concreta evidenciada a princípio por registros pretéritos de processo de natureza criminal em seu desfavor. Resta evidenciado que a aplicação de qualquer medida cautelar substitutiva à prisão se mostra insuficiente e inadequada em razão da demonstrada periculosidade do modus operandi ofensivo e prendido no contexto fático. No que diz respeito à necessária garantia da ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que a prisão cautelar pode ser decretada nos casos de reiteração delitiva ou pelas circunstâncias de que praticado o delito.
Diante desses fatos, o magistrado de primeiro grau adequadamente proferiu decisão decretando a prisão preventiva, apresentando, além dos requisitos legais de admissibilidade, a fundamentação do risco à ordem pública mediante a gravidade concreta da conduta e periculosidade social, bem como a possibilidade de reiteração delitiva em virtude do modus operandi utilizado para assegurar a aplicação da lei penal pelo perigo gerado pelo estado de liberdade. E apresenta jurisprudência para fundamentar este entendimento. O interpretante defende ainda que as medidas cautelares são suficientes para resguardar a ordem pública, só que, repito mais uma vez, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva torna clara e evidente a insuficiência das medidas cautelares alternativas e apresenta jurisprudência nesse sentido. Quanto às possíveis condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho ilícito, por si só, não são elementos que garantam a liberdade provisória, também segundo o entendimento pacífico do STJ. No tocante à contemporaneidade da prisão preventiva, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 19.25.19, decidiu que o respectivo requisito diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. Não se torna, então, necessária maiores digressões acerca da contemporaneidade, uma vez que presente os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Os termos utilizados pela Suprema Corte, abro aspas, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado na lapso temporal longínquo, fecho aspas. Portanto, a constatação de que o fato tenha ocorrido em novembro de 2020 não obsta a manutenção da prisão do paciente em 14 de 4 de 2025, posto que vulnerado a ordem pública e diante da conveniência da instituição criminal, estando presentes os requisitos da preventiva. Por conseguinte, não restou evidenciada qualquer ilegalidade, não há que ser concedida a ordem. Em face do exposto, com base nas razões expedidas, conheço em parte do presente habeas corpus e, nesta parte, denego a ordem impetrada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto, senhor presidente. Acompanho o relator, doutora Ordem. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, dada a reiteração delitiva do paciente. Concluída a votação. É o próximo processo, doutora? É o processo de número 5 da pauta, desembargador, de relatoria da desembargadora Valdênia. Sim. Isso. Ação criminal 01299-2018, Jofran Santos Moura, Procuradoria-Geral. Advogado presente. O doutor Renan se faz presente. Sim, excelências. Pode falar, 15 minutos. Eminente desembargador presidente, eminente desembargadora relatora, integrantes dessa sessão de julgamento, ilustre secretária Leia Silva, responsável pela operacionalização da sessão, caros colegas advogados e advogadas presentes. De início, excelência, está que é uma grande honra ter a oportunidade de sustentar perante esse egrégio tribunal e essa segunda colenda Câmara especializada. O estado de São Paulo e do Piauí estão praticamente nos extremos do mapa. E, devido à adoção das novas tecnologias, foi possível a realização dessa sessão de julgamento. Felizmente, isso foi acelerado após um período triste, período pandêmico, mas o progresso, ele é uma jornada não linear, né? Compreende altos e baixos. Excelência, serei breves em minhas considerações, até para não atrapalhar o bom andamento dessa sessão de julgamento. Mas, de mais nada, relato o essencial à questão da controvérsia. O apelante Jofran Santos Moura foi condenado inicialmente a pena de 1 ano e 6 meses, pena essa definitiva, tendo em vista a ausência de apelação por parte do membro do Ministério Público, fixado o regime aberto e substituída a pena por 2 penas restritivas de direito, consistentes em limitação do fim de semana e prestação pecuniária. Nas razões recursais, essa defesa sustenta a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa, a inépcia da denúncia, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a nulidade da decisão pelo recebimento da denúncia, a absolvição por atipicidade do fato e o redimensionamento da pena fixando-a no mínimo. Pois bem,
Preliminarmente, Excelência, é caso manifesto de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na espécie retroativa. A denúncia em questão fora recebida em 17/10/2018, não ocorrendo nesse cenário outras causas interruptivas ou suspensivas, a exemplo do artigo 366 do CPP. Até a promulgação da sentença 22 de agosto de 2024 e a sua publicação em 24/8, transcorreu-se quase 6 anos entre o recebimento da denúncia e a sua publicação. Pontua-se novamente que não houve parte do recurso para apelação por parte do Ministério Público, sendo a sentença definitiva para acusação. Consabido que no artigo 110, parágrafo 1º, após o trânsito de julgado para acusação, a prescrição ela regula-se pela pena aplicada, no caso, 1 ano e 6 meses, em sua forma simples, vista a primariedade do apelante. E ao nos socorrermos ao artigo 109, inciso 5, a prescrição se deu em 4 anos. Destarte uma análise prejudicial de mérito, Excelência, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na espécie retroativa, posto que, conforme já levantado, entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu-se prazo superior a 4 anos, em torno de 5 anos e 10 meses. No tocante às demais teses, bem demonstrada a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa até aqui, sendo prejudicial a análise do mérito, e pelo que já consta do arrazoado apelatório, sem mais delongas, a defesa requer, Excelências, na hipótese de não acolhimento da manifesta prescrição retroativa, requer seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e omissão, com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade da sentença, requer a nulidade da denúncia por sua inépcia, dada a falta de clareza quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, especialmente no tocante à não demonstração de dolo específico com a extinção do processo desde o princípio. Por fim, ainda que não acolhida a nulidade da denúncia, requer a reforma integral da sentença, com a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso 3. Destaque quanto a este ponto que houve um equívoco apenas com relação à cidade declarada pelo apelante, entre Dom Expedito Lopes e Picos, de elevada proximidade, praticamente contíguos, justificado pelo seu nervosismo diante da situação nunca antes vivenciada, padecendo à época o apelante já de problemas psicológicos laudados. Ele faz uso, inclusive, de canabidiol. Mas ele forneceu com exatidão o nome da rua e o numeral. Cito, Rua São José, número 61. Apenas essa divergência quanto à cidade. Informação essa, Excelências, facilmente aferível pelos sistemas policiais ou até mesmo uma consulta básica no site dos Correios. Ainda, caso não se entenda pela absolvição nesse caso, da tese anterior, pelo não enfrentamento das teses defensivas apresentadas, requer absolvição com fruto no artigo 93, incisos 9 da Constituição. Por fim, que seja deferido o segredo de justiça no presente caso, para fim de resguardar a intimidade das partes envolvidas. É o que a defesa requer, Excelências. Relator. Renovando os cumprimentos a todos, parabenizando o doutor Renan pela sustentação oral. Passo agora à leitura do voto. Conheço do apelo, porquanto é tempestivo e presente os demais pressupostos de admissibilidade a tanto necessário. Preliminar, da prescrição da pretensão punitiva. A defesa pleiteia a declaração da extinção da punibilidade, sustentando a configuração da prescrição. A prescrição é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória em face da inércia do Estado durante determinado tempo legalmente previsto.
Tal instituto se divide em prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, sendo que aquela se subdivide em prescrição propriamente dita, artigo 109, caput do Código Penal, e superveniente intercorrente e retroativa, artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Consoante disposto o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, diz-se retroativa e ou superveniente a prescrição calculada com base na pena em concreto, ou seja, a reprimenda aplicada na sentença condenatória recorrível por trânsito em julgado para acusação. A primeira é contada da publicação da sentença para trás, enquanto a segunda é contada a partir da publicação da sentença. Estabelecidas tais premissas, urge apreciar o caso subjúdice. No caso dos autos, a pena imposta ao recorrente foi de 1 ano e 6 meses de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, operando-se o prazo prescricional em 4 anos, conforme artigo 109, inciso 5º e parágrafo único do Código Penal, inexistindo interposição de recurso pela acusação. Dessa forma, percebe-se que o lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição punitiva foi preenchido, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia, 14/10/2018, até a publicação da sentença condenatória, 22/8/2024, transcorreu o período necessário para o reconhecimento da prescrição retroativa, 4 anos. Dessa forma, declaro a extinção da punibilidade do acusado pelo crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Em virtude do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a extinção da punibilidade do apelante, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso 4º, combinado com o artigo 109, inciso 5 e 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal. É como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho a relatora, doutor Vidal. Também acompanho. Concluída a votação, doutora Léa. Agora vamos para o último processo da pauta, que é o de número 4. Obrigado, excelências. Tenham um bom trabalho. Bom dia, doutor. Doutora Valdênia. Relator. 0020-129-90-2019, embargos. Edmar Pereira da Silva, Procuradoria-Geral do Estado. Palavra com a relatora. Tem advogado aí presente? Doutor Leonardo, ele acho que ele vai apenas acompanhar, não é isso, doutor? São embargos, né? Isso aí? É embargos. Falar com a relatora. O microfone. Passo, então, a leitura do voto. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que intempestivos interpostos por parte legítima e versam sobre as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 619 e 620 do CPP. O mérito. Pedido de reconhecimento da legítima defesa. A defesa sustenta que o acordo embargado incorreu em omissão ao não examinar de forma adequada a tese de legítima defesa. Argumenta que o recorrente, além de não ter iniciado a agressão, também foi atingido por disparo de arma de fogo durante o ocorrido, o que indicaria a existência de um confronto e não de uma agressão unilateral, afastando assim o dolo homicida que lhe foi imputado. Inicialmente, cumpre afastar a alegada omissão, visto que a questão relativa à legítima defesa foi expressamente apreciada e afastada no acordo embargado, com base na análise exaustiva do conjunto probatório constante nos autos. No ponto, importa destacar que, conforme consignado no voto anteriormente prolatado, ID 218-222-90, os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram de forma robusta
que o embargante agiu com intenção homicida, não se verificando qualquer configuração de excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, como se vê. Quanto à tese da legítima defesa, esta também não restou comprovada nos autos, pois não consta demonstração inequívoca de que o acusado estava tentando repelir uma agressão injusta e atual por parte das vítimas. Apesar do réu alegar que levou um tiro antes de atirar nas vítimas, todos os depoimentos colhidos em audiência são seguros em afirmar que ele chegou ao local onde estavam já atirando, tanto que Bruno foi surpreendido pelos 2 primeiros tiros. Ademais, contraditório o interrogatório do réu, quando afirma que estava passando, quando ouviu as vítimas falando dele, levou um tiro e caiu, e depois, respondendo à pergunta se atirou nas vítimas, afirma que sim, com uma arma bate-bucha, que, pelos depoimentos, é de difícil carregamento. Assim, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio, bem como não estando indubitavelmente comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou de isenção de pena, deve o acusado ser submetido ao tribunal do júri, a quem compete, de regra, processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. E aqui eu continuo com o voto. As provas testemunhais são convergentes e firmes em apontar que o embargante chegou ao local dos fatos, já efetuando diversos disparos de arma de fogo, surpreendendo as vítimas. O próprio voto transcreveu trechos significativos dos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais merecem ser aqui retomados para aclarar a inexistência de qualquer agressão prévia ou atual que pudesse justificar a reação do réu. Bruno Ribeiro de Lima relata que levou 2 tiros e que o réu tinha intenção de matar. Nega ter atirado no réu. Disse que ocorreram mais de 5 disparos. Eudo Pereira da Silva disse ser irmão do acusado. Falou que buscava proteger o réu e a vítima Marisa, pois o denunciado queria matar sua ex-mulher. Relatou que o réu chegou atirando e que teria lhe acertado 3 tiros. Afirmou que ninguém atirou no réu. Asseverou que o réu atirou para matar. Falou que o réu queria matar ele, Eudo, e Bruno, para depois matar Marisa. Igor Fernandes Azevedo disse que o réu era seu padrasto. Afirmou ser irmão de Marisa. Afirmou que o réu queria matar Marisa. Relatou que o réu atirou em Bruno e Eudo para depois matar a Marisa. Marisa Azevedo da Silva disse ser filha... Maísa Azevedo da Silva disse ser filha de Marisa e do réu. Relatou que seu pai lhe disse que mataria sua mãe, Marisa. Relatou que o réu atirou em Bruno e Eudo para depois matar Marisa. Aduz que o réu não matou Marisa porque a polícia chegou. O próprio comportamento do embargante, continua aqui com o voto, após os disparos corroborado a conclusão da inexistência de legítima defesa, como bem registrado no voto, mesmo ao ser interrogado, o embargante apresentou versões contraditórias, afirmando inicialmente que teria sido alvejado antes de atirar, mas reconhecendo que realizou disparos com uma arma artesanal de carregamento difícil, bate-bucha, circunstância que fragiliza ainda mais a alegada necessidade imediata de reação. Além disso, a alegação defensiva de que o embargante foi atingido por disparo de arma de fogo, ainda que verdadeiro, não é suficiente para, por si só, caracterizar a legítima defesa. A configuração da excludente exige a demonstração de agressão atual injusta, iminente e grave, o que não se extrai do conjunto probatório. Como já assinado no acordo, o embargante dirigiu-se ao local intencionalmente armado, com a inequívoca intenção de atingir as vítimas, não havendo qualquer indício de provocação prévia ou emboscada por parte destas. Consoante assentado no voto original, as declarações das testemunhas foram harmônicas e uníssonas em afastar a existência de qualquer agressão das vítimas contra o réu.
Dessa forma, não há falar em legítima defesa nem omissão do acordo quanto à apreciação desta tese, já suficientemente analisada e afastada com base no amplo conjunto fático probatório dos autos. Assim, não se vislumbra qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração acerca deste ponto. Do pedido de desclassificação para lesão corporal. A defesa sustenta que o acordo embargado incorreu em contradição ao manter a imputação pelo crime de tentativa de homicídio, quando, segundo afirma, as provas indicariam a inexistência do ânimos mecânico, pois as lesões causadas não teriam colocado as vítimas em risco de vida. Não há contradição a ser sanada no acordo embargado, pois a tese defensiva foi expressamente enfrentada e devidamente afastada à luz do conjunto probatório. É consabido que a configuração do dolo homicida não depende da consumação do resultado morte ou da gravidade efetiva das lesões produzidas. O elemento subjetivo do tipo penal de homicídio é aferido a partir da intenção manifestada na conduta do agente e nas circunstâncias objetivas do fato, não sendo necessário que o disparo tenha sido fatal ou que tenha efetivamente exposto a vítima a risco iminente de morte. Conforme analisado no voto originário, a prova testemunhal foi uníssona e segura em indicar que o réu dirigiu-se ao local com o propósito de matar sua ex-companheira, disparando previamente contra Bruno e Eudo, que ali se encontravam, com o intuito de abrir caminho para consumar o homicídio da ex-mulher. A propósito, o voto já destacou que, desta feita, não é possível afirmar neste momento de modo categórico que o recorrente não tinha intenção de matar as vítimas, mas somente de causar lesões corporais, razão pela qual a referida tese defensiva deverá ser apresentada perante o Tribunal do Júri, a quem competirá eventual desclassificação. É importante destacar ainda que o exame pericial que atestou a inexistência de risco de vida não possui o condão de infirmar o dolo homicida, pois o agente responde pelo que pretende realizar e não pelo resultado efetivamente ocorrido. Como é sabido, o ânimos necandi se caracteriza sempre que o agente dirige sua conduta de forma idônea à eliminação da vida da vítima, independentemente da ocorrência ou não do resultado morte. O emprego de arma de fogo, os disparos direcionados às vítimas e a motivação pré-existente devidamente comprovada nos autos são circunstâncias suficientes para justificar a pronúncia pela tentativa de homicídio. Não há, portanto, qualquer contradição lógica na decisão embargada, que analisou com a devida profundidade a tese defensiva. Por conseguinte, inexiste contradição a ser sanada, sendo o pedido de desclassificação corretamente afastado no julgamento anterior. Da omissão quanto à ausência de imagens das lesões no laudo pericial. A defesa argumenta que o acordo embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma expressa a ausência de imagens das lesões no laudo pericial. Sustenta que essa ausência comprometeria a integridade da prova técnica, integralidade da prova técnica e, consequentemente, a correta valoração da materialidade e da gravidade das lesões. A alegação de omissão também não procede. O acordo embargado analisou expressamente a alegação de nulidade do laudo pericial sob o fundamento da ausência de elementos técnicos suficientes para comprovar as lesões, rejeitando-a de forma fundamentada. E aqui eu consto o que está lá no voto, que eu vou me abster de ler. O Código de Processo Penal, em seu artigo 158, não exige, com requisito de validade, que o exame de corpo de delito contenha imagens fotográficas, bastando que a descrição técnica seja objetiva, precisa e suficiente para atestar a materialidade das lesões, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos. Ademais, o exame pericial foi regularmente realizado, subscrito por perito oficial e respondendo de forma adequada aos quesitos formulados.
estando plenamente apta a subsidiar o juízo de pronúncia. A ausência de imagens, ainda que mencionada em depoimentos, não compromete a validade ou a completude do laudo pericial, sobretudo diante da existência de outros elementos robustos de prova testemunhal e documental que amparam a pronúncia. Portanto, não há omissão a ser suprida, devendo ser rejeitada também esta alegação dos embargos. Em virtude do exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público Superior, conheço dos embargos de declaração, mas para rejeitá-los, em razão da inexistência no acordo embargado, de omissão ou qualquer outro vício previsto no artigo 619 do CPP, mantendo-se a conclusão do julgamento em sua integralidade. É como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho a relatora, doutor Vidal. Também acompanho. Concluída a votação? Concluída a pauta, né, doutor? Pois então, um grande abraço. Grande abraço. E até. Desembargador Boa saúde. Joaquim, foram inseridos mais alguns H6 na pauta virtual, viu? Do 92 ao 96. Eu já vi. Já votei, inclusive. Para incluir, né? Foi incluído hoje, viu? Tá bom. Até já votei. Até mais. Obrigada. Até a próxima sessão. Bom Até dia logo. a todos. Até a próxima. Bom dia. Doutor Léo, bom dia. Bom dia, doutor Antônio. Pois é. Bom dia. Bom dia. Pois é, um prazer revê-la. Igualmente. Um abraço, viu? Tchau. Eu também.